Se está perto da sua mamãe, você vai sair de onde você está, vai levantar a sua mamãe e vai dizer assim: mamãe, eu amo você. Amém. Vai lá onde está a sua mamãe, levanta ela e diz assim: mamãe, eu amo você. Mãe, eu amo você. Amém. Tira uma foto. Ô glória. Ok, descontraiu um pouquinho, quebrou o gelo, né? Amém. Mamãe é bênção de Deus, né? Verdade. Mas eu sei que em algum momento você já viu essa mulher braba, né? Em algum momento, né? Não, né, mãe? Você já aprontou alguma coisa? Ela olhar para você assim, não saber o que fazer com esse camarada, né, Terezinha? É verdade. Olhar para o céu assim e falar assim: meu Jesus, me segura, senão eu vou arrancar a orelha desse moleque agora. Né? Mas no final, mamãe, às vezes quando precisa exemplar, quando ela chega no momento da reflexão dela, ela começa a pensar e às vezes chora depois, né? Verdade. Às vezes chora mais uma ação que ela precisou tomar em relação ao filho, do que o filho chorou porque recebeu da mãe, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que todos aqui têm suas mamães ainda, e vocês podem, muitos têm a sua mamãe, outros não têm a mamãe, mas eu tenho certeza que aqueles que têm ainda suas mamães são gratos a Deus por isso, e os que não têm, gostariam muito de poder estar ao lado dela e poder dar um abraço nela e dizer o quanto ela é importante para a sua vida. Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, bendito seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu nos tem dado. Amém. Que Tu possas, Pai, nesse momento, com o Teu Santo Espírito, vir a este lugar, para mudar os nossos corações, para transformar a nossa vida. Assim seja, Senhor. Que Tu não leve em consideração, Senhor, as imperfeições desse vaso de barro, mas que Tu cresça, Senhor, e que eu diminua. Amém. E que todos nós cresçamos no Teu amor e na Tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A pregação de hoje, o título da mensagem de hoje é: existe lugar para Jesus em sua casa? Preste atenção no que eu vou dizer. Existe lugar para Jesus habitar em sua casa? Às vezes nós colocamos móveis bonitos, fazemos muitos planejamentos, mas o que é que dentro da nossa casa remete a Jesus, nos faz pensar em Jesus, nos faz lembrar de Jesus? É importante entender que nós precisamos de um lugar para Jesus em nossa casa. Amém. Se Jesus bate na sua porta, você está disposto a abrir essa porta e receber Jesus? Então vamos pensar aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui está uma ação especial em Jesus, quando ele entra numa casa, quando ele bate a porta, ele espera que nós abramos a porta e deixemos ele entrar. E quando Jesus entra na nossa casa, milagres acontecem, transformações acontecem na nossa vida. Você quer saber o quanto Jesus é poderoso? É só você abrir o coração e deixar que ele entre e que ele faça o milagre necessário. Jesus, ele não vai nunca arrombar a porta do seu coração, porque Jesus, ele é amoroso, ele é educado. Jesus é amor, e ele sempre pede licença para entrar na nossa vida. Se você quer saber o quanto ele pode fazer na nossa vida de atos poderosos, é só você dar vazão a ele, para você ver o que ele pode fazer na sua vida.
Eu quero falar agora sobre uma visita muito especial. Naquela época de Jesus, vamos voltar um tempo, há 2000 anos atrás, as mulheres casavam bem cedo. Elas casavam em média com 13, 14 anos, 15 anos. Essa é uma idade muito pequena para se casar, né? Deixa eu ver quem tem mais ou menos um filho nessa idade aqui. Cadê o Alexandre e a Jéssica? Já tem filho de 15 anos já? Ele é a mais velha dele. Você já pensou aquela garotinha tendo que se casar com a idade que tem agora? Pois naquela época as meninas casavam muito cedo. E em certo momento, uma jovem de aproximadamente 14 anos de idade estava no seu quarto, quando de repente um anjo apareceu para ela e disse assim: olha, você é Maria, né? Ela falou assim: sou. Eis-me aqui, Senhor. Eu vim aqui trazer um recado do céu para você. Na sua barriga, no seu ventre, vai habitar o fruto do Espírito Santo, você vai ter um filho. Amém. E ela olhou para aquele anjo e disse: mas como isso pode acontecer? Eu nunca conheci homem nenhum. Eu não sou casada. Não tenho relacionamento com nenhum. Ela era desposada. O que é desposar? Desposar era como se fosse noiva. Um compromisso de noivado. E naquela época, o noivado, ele era bem levado a sério nesse contexto. A princípio, quando a filha ela estava noiva, quando ela estava desposada, o noivo tinha um tempo de 2 anos para poder organizar a vida, para poder casar com ela, e nesses 2 anos ele tinha que assumir a filha, ele tinha que assumir a menina, e era proibido qualquer tipo de contato físico, era proibido, e só podia casar no período de 2 anos. Então, essa jovem ficou angustiada, porque Deus escolheu ela para que ela pudesse dar à luz ao Filho de Deus Todo-Poderoso. Amém. Mas e aí, como que ela ia contar essa história para o seu noivo? Já tinha data marcada para casar. Como que seria essa situação? Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Aqui é o predito nascimento de Jesus. Todos acharam? Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa situação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. E Isabel, a sua parenta, ou seja, a prima, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que dizia ser estéril. E porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor,
e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Vamos analisar alguns pontos aqui. Primeiro ponto: aquela época era uma época cuja sociedade era extremamente preconceituosa, leis irrevogáveis, e praticamente tudo que existia desvalorizava a mulher. A mulher era um objeto, não tinha vontade, era completamente submissa à vontade do marido. Era uma sociedade machista que escravizava as mulheres à sua vontade. E o que aconteceu? Era muito complexo uma mulher ter que expor a sua opinião diante de algumas situações. Um exemplo aqui: eu já estive no Oriente Médio, como eu já falei com vocês, e quando eu fui lá no Egito, eu fui falar com algumas pessoas, conversar com algumas pessoas para comprar algumas coisas. E quando eu fui falar com o proprietário da loja, e a esposa estava do lado, a ação dela imediata era cobrir o rosto, baixar a cabeça e tacar em carinho. Isso é uma ação normal para o povo do Oriente Médio. Um exemplo aqui: digamos que se eu estivesse no Oriente Médio, eu encontrasse com Marcelo e a esposa, quando eu fosse falar com Marcelo, a primeira coisa que a esposa dele ia fazer é cobrir o rosto, baixar a cabeça e ir para o lado ou para trás do marido. Um amigo meu entrou numa loja e tinha uma mulher lá que estava atendendo, e estava fluindo lá o negócio e tal, quando de repente, não foi assim, não era a mulher que estava atendendo, tinha um lojista atendendo a esposa de um pastor, e estava fluindo o processo, quando de repente o filho dela entrou na loja. O dono da loja imediatamente parou de falar com ela e se dirigiu ao rapaz, ao filho dela, e ela perguntou: mas o senhor não estava falando comigo? Ele falou: sim, mas é o seguinte, a lei do meu país diz que quando um representante do sexo masculino está presente, a mulher não tem direito à voz. Isso é a lei do Oriente Médio, até hoje funciona desse jeito. E a situação que Maria viveu naquela época não foi muito diferente. Ela era desposada. José, ele tinha aproximadamente 40 anos quando casou com Maria, e era uma garota de 14 anos. Que diferença, discrepante de idade. Então não é preciso nem avaliar esse contexto com muita profundidade para saber que José era viúvo e que ele estava tendo um segundo casamento. Ele estava casando novamente. E Maria, ele foi, segundo a tradição, dificilmente um homem casava com uma mulher que não fosse virgem, e dentro daquele contexto lá. Uma mulher, quando passava dos 20 anos, ela já era considerada velha para o casamento. E ninguém queria casar. Vou fazer uma brincadeira rápida aqui com vocês. Uma mulher na idade de casar, dos 14 anos e 13 anos para 14, até 20 anos de idade, ela vale aproximadamente uns 10 camelos. Um camelo custa aproximadamente R$4.000. E uma mulher, quando ela passa dos 20 anos e que já fica complicada a situação para ela casar, vale uma vaca. Vamos diminuir. Mas eu tenho que botar o contexto dessa pregação, senão eu vou ser apedrejado hoje aqui, galera. Mas louvado seja o nome do Senhor. Esse é o contexto de lá. Aqui não. Aqui, louvado e agradecido seja o nome de Deus. E nós entendemos a mensagem de Cristo, porque Jesus, mesmo naquela situação, ele foi o primeiro a dar valor a essas pessoas maravilhosas, seres humanos que pensam, que agem, que sentem tanto quanto os homens. E para falar a verdade, alguém nasceu aqui de uma chocadeira? Eu vim ao mundo através de uma mulher. Amém. Não sei você. Então, vamos lá. Amém. Vamos analisar alguns pontos aqui.
sociedade preconceituosa, leis irrevogáveis que desvalorizavam a mulher. Maria não teve com quem abrir o coração. E diante dessa situação, ela fez uma viagem, foi para casa da prima dela. Conversou com os pais e os pais foram autorizados que ela fizesse uma viagem. E ela fez uma viagem de 150 quilômetros até Nazaré. De Nazaré até uma cidadezinha chamada Ain Carim, que eu tive a oportunidade de conhecer. Fica mais ou menos uns 6 quilômetros depois de Jerusalém. Uma cidade próxima de Jerusalém. E ela foi passar um período com a sua prima Isabel, para que ela pudesse conversar. E o Espírito Santo, quando ela chegou lá, o Espírito Santo falou imediatamente com Isabel, porque houve uma inquietação, o poder tomou conta de Isabel, e a criança que estava no ventre dela começou a se mexer, e o Espírito Santo se apossou de Isabel. Isabel, quando olhou para Maria, disse assim: o ser que está dentro do teu ventre é fruto do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E Maria não tinha nem aberto a boca ainda. Nem tem aberto a boca ainda. O Espírito Santo falou com Maria, porque João Batista estava sendo gerado lá, estava faltando só 3 meses para ele nascer. E João Batista veio para preparar o caminho para o Rei da Glória vir a este mundo. Amém. Foi para isso que João Batista nasceu, para preparar o caminho do Rei. E ela declarou que o que estava no seu ventre era fruto do Espírito Santo. Lucas, do capítulo 1, do 39 ao 45, do versículo 39 ao 45, aqui fala explicitamente a visita de Maria à sua irmã Isabel até Ain Carim. Vamos lá agora. Chega o momento de voltar. Olha só. Chega o momento de voltar para casa. Ela ficou, eu falei para vocês que ela ficou quantos meses lá na casa da prima dela? 3 meses. 3 meses já dá para aparecer a barriguinha da mulher? Já. Depende. Se for uma magrinha, eu acho que aparece rápido. Se for mais cheinha, talvez demore um pouco mais. Mas 3 meses de gravidez, a fisiologia da mulher já muda bastante. Eu sou pai de 2 filhos e quando minha esposa engravidou do meu filho, do meu primeiro filho, eu já vi que houve uma mudança no corpo dela imediata. Só que é o seguinte, presta atenção. Vamos analisar um pouco aqui. Olha a situação, olha a cabeça dessa jovem chamada Maria. Ela ficou 3 meses lá com a prima. Ela estava voltando para casa e ela tinha que dar essa notícia para o noivo dela. Imagina, a tua noiva vai fazer uma viagem e depois de 3 meses ela volta com uma barriguinha. Tu nunca tocou nela e ela vai chegar para você e vai dizer assim: não, eu estou grávida e é do Espírito Santo. Como que você acha que aquele homem recebeu essa notícia? Foi fácil para José receber essa notícia? Não foi não. Você acha que ele acreditou no que ela falou? Não acreditou. E se passou um monte de coisa na cabeça de José. Porque qual era a resolução para aquele problema? Alguém sabe me dizer? É pedra. Ela ia ser levada para o sinédrio, julgada, condenada, levada para fora da cidade, ia ser apedrejada até a morte. Era isso que ia acontecer. Mas José, ele teve uma outra disposição em relação a isso. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de deixar aquela mulher, abandonar ela calmamente. Porque o que significava abandonar calmamente a mulher? Ele começou a pensar: vão matar essa menina, eu também não quero isso. Ele a amava muito e ele estava magoado com aquela situação. Mas só que a honra dele estava ferida ali, ele não queria aceitar aquilo. E ele tomou uma decisão: vou
repudiá-la calmamente. Você sabe o que significava repudiar calmamente? Era como se ele ia assumir uma culpa de como se ele tivesse engravidado a noiva e largado ela. Olha só, você já parou para pensar nisso aí? Você já estudou com profundidade sobre essa história, sobre essa situação? Ele ia assumir uma culpa de como se ele tivesse engravidado ela e abandonado ela, largado ela com a barriga e tudo. Para que ela não fosse o quê? Apedrejada em praça pública. Maria contou uma história que geralmente era contada por mulheres que às vezes se envolviam com sacerdotes. A corrupção que existia no tempo, naquela época, se envolviam com sacerdotes. E os sacerdotes diziam para ela assim: tira essa criança, ou se você não tirar, fala que é do Espírito Santo. Isso virou o quê? Uma piada no meio de Israel naquela época. E aconteceu muito desses fatos. E a Maria veio e contou para José essa mesma história que muitas mulheres que se perderam com sacerdotes falavam para poder evitar uma represália na sua vida. Foi algo realmente muito complicado. E apesar dessa situação, ele amava, ele tinha certeza de que ele não queria o mal para ela, mas o coração dele estava cheio de revolta e tristeza. E ele sabia o que ia acontecer. Então ele decidiu repudiá-la calmamente para evitar esse apedrejamento. Ou seja, ele ia assumir a culpa de ser um homem irresponsável que engravidou uma mulher e abandonou a mulher na gravidez. Isso que é repudiar calmamente. Ele preferiu passar por isso do que ver Maria apedrejada. Mas nós sabemos que ele ia tomar essa decisão no dia seguinte e o anjo do Senhor apareceu para ele. E quando o anjo apareceu para ele, ele realmente foi convencido, porque foi necessário uma intervenção divina para que o José de fato entendesse e aceitasse aquela questão. Porque ele estava determinado a fazer isso. Aí foi que ele entendeu. E, na verdade, o Espírito Santo chegou para ele e disse assim: José, não foi só Maria que foi escolhida, você também foi escolhido. Amém. Você foi escolhido para cuidar deste ente santo que vai ser concebido no ventre dela. Ela vai ser a mãe biológica do Filho de Deus e você vai ser o pai que vai cuidar. Todos os conceitos espirituais, a educação que Jesus recebeu foi através da mãe do pai, de José. E para ela foi algo muito mais complexo, que quando José morreu, Jesus foi quem assumiu a casa. Às vezes a gente vê aquela história do tempo lá, que depois de 12 anos a gente vê que Jesus sumiu e ele só apareceu futuramente com 29 anos. Você sabe o que ele fez nesse período, irmão? Esses 29 anos? Trabalhou duro, pesado. Jesus era pedreiro, era marceneiro. Trabalhou pesado para sustentar a casa, para cuidar de uma mãe viúva, que naquela época era outro contexto também, cujas mulheres eram desvalorizadas. Vamos lá. Vamos entender o pensamento oriental da época. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Aqui fala, deixa aí em Lucas aí que a gente vai ler várias vezes aqui. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, um censo. E este primeiro recenseamento foi feito por Quirino, era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando ali eles, aconteceu completar-lhe-se os dias, e ela deu à luz a um filho primogênito e enfaixou, e o deixou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ler de novo aqui essa última frase aqui. Não havia lugar para ele na hospedaria. Está no plural ou no singular? Está no plural ou no singular, irmãos? Às vezes nós vemos aqui aqueles filmes que mostram José e Maria batendo nas portas das pousadas. Vocês acham que isso aconteceu, irmãos? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. José, ele saiu de Nazaré em direção a Belém, que era a sua terra. Ele era efrateu de Belém. Ele levou a esposa com 9 meses de gravidez, montada no lombo de um jumento, numa viagem de 160 quilômetros. 160 quilômetros é mais ou menos como de Campo Grande até Penedo. De carro, a gente gasta 2 horas e meia para chegar lá. E andando no lombo do jumento. Quanto tempo demoraria para chegar lá? Acho que uma semana mais ou menos para chegar lá, né? Mais ou menos isso. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Vamos avaliar 2 pontos aqui. Muitos pensam assim: por que José colocou uma mulher? José enlouqueceu, colocar uma mulher com 9 meses completo no lombo do jumento para fazer uma viagem dessa? Por que José fez isso? E outra coisa, a palavra que está escrito lá, hospedaria, não é hospedarias, não está no plural. José e Maria não saíram batendo de porta em porta perguntando se tinha vaga para entrar lá, porque se eles tivessem dinheiro para isso, com certeza alguém tinha aberto a porta assim para eles entrarem. Naquela época não era diferente de hoje, não, irmão. Pagando se resolve tudo. Eles eram cheios de parentes, a família de José era de lá. Eles sabiam da história. Todas as casas daquela época tinham um quarto especial para receber visitantes, hóspedes. A palavra grega que classifica hospedaria se chama catalimate. Já ouviram falar? Catalimate. O que é catalimate? Um quarto de hóspede dentro da sua casa. Aquelas casas geralmente ou tinha uma catalimate em cima ou atrás da casa. Eles bateram na porta dos parentes de José. E quando eles pediram um abrigo, eles simplesmente ouviram a seguinte frase: não tem vaga lá dentro. Em outras palavras você não vai ter filho bastardo dentro da minha casa. Lembra quando Jesus falou uma frase assim? Ele dizia assim: eu vim para os meus e os meus. Quando Jesus foi rejeitado já no ventre. Tem muita gente que pensa que o sofrimento de Jesus Cristo foi só na cruz do Calvário. Foi não. Ele, no ventre da mãe, ele já veio sob uma situação de opróbrio, de vergonha. Tinha um nome que falava o filho do carpinteiro, o filho de José. Quando eu estava fazer o curso de arqueologia bíblica lá em Israel, eles falaram para mim que esse nome era, os rabinos falaram que esse nome era um nome pejorativo. Pejorativo. Significava filho de José como se fosse o filho do Ricardão. Aquele ali não é o filho do carpinteiro. Olha o sofrimento que Jesus passou. Agora vamos entender por que José submeteu Maria a uma viagem de 160 quilômetros no lombo do jumento. A maior parte da família de Maria morava ali em Nazaré. E as pessoas sabiam do que aconteceu. Maria não ficou sendo bem vista, não era bem vista, e ela sofria ameaças e perjúria o tempo inteiro. Então José teve que voltar até Belém para fazer o seu recenseamento, o alistamento, e ele preferiu levar a esposa dele numa situação delicada a deixá-la sabendo que qualquer coisa ruim podia acontecer com ela. Vocês entenderam agora?
Isso é amor ou não é? Para alguns, loucura. Mas só tem uma palavra que define isso: amor. Esse Deus de Deus foi tão maravilhoso que Ele não deixou que o filho dele nascesse no meio do caminho. Ele bate na porta dos parentes, e os parentes falaram assim: aqui não, você não vai ter filho bastardo aqui na minha casa não. E ainda ofereceram o quê? A estribalia. Não tinha outra oportunidade, não tinha outra chance. Eles não tinham para onde ir, não tinham dinheiro para isso. E eles falaram assim, ó, aí atrás, ó, estribaria. E foi para lá que eles foram. Olha só que humilhação, eles submeteram aquele casal. E eles foram. A estribaria estava desativada. José preparou aquele lugar ali, e o Rei do Universo, o Criador dos mundos, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Altíssimo, aleluia, aquele que está entronizado hoje acima dos mais altos montes dos céus e que é adorado pelos serafins, pelos querubins, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que multiplicou os pães, aquele que prometeu a nós que voltaria e nos daria vida eterna. Amém. Ele assumiu a forma humana, ele nasceu num lugar insalubre, numa manjedoura, dentro de uma estribaria. Que situação difícil. Ele veio a este mundo já sob uma situação desvantajosa. E muitas vezes nós queremos ser importantes, né? Reconhecidos diante de Deus. Em Hebreus fala que, bem claro, o apóstolo Paulo ele diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo uma forma inferior de existência, que é a nossa, por causa do pecado, e veio a este mundo, levou a vida mais simples que um ser humano poderia levar, e foi obediente até o fim, que foi a morte do nosso Deus. A morte mais humilhante que poderia existir naquela época. Foi pendurado sem roupa nenhuma, nu, no madeiro, onde ele não sobreviveu muito tempo por causa do espancamento que ele sofreu na noite anterior. Ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã e por volta das 3 horas da tarde Jesus ele expiou. Quando o crucificado geralmente demorava de 3 a 5 dias para morrer, Jesus passou poucas horas na cruz e morreu porque não suportou por causa da fragilidade, muito sangue que ele havia perdido. Queridos, vamos considerar alguns fatos aqui. José amava Maria, ele não queria deixá-la naquele lugar, para que ela não fosse vítima de alguma agressão da parte dos parentes. Por isso que ele levou a deixá-la mercê sobre uma possível situação complexa que poderia acontecer com ela. Quanta tortura psicológica essa garota passou, essa jovem passou. Ao chegar em Belém, bateu na porta dos parentes e ninguém permitiu que ela entrasse. E com ar de zombaria ofereceram uma manjedoura que foi humildemente aceita por aquele casal. Queridos, por que a família de José nos recebeu? Porque eles sabiam que Jesus não era um filho legítimo, um filho biológico. Eles entendiam que Maria era uma adúltera, uma mulher que o traiu e que ele resolveu assumir o adultério, o filho de um adultério. O que nós podemos concluir? Eles disseram assim: a casa está cheia, não tem lugar para vocês aqui. A frase está no singular, é hospedaria e não hospedaria. A palavra grega é katalimate. Eles sofreram um preconceito, pois os familiares sabiam que o filho daquela menina que ela estava esperando não era de José. Por isso, resultou no nascimento de Jesus em um lugar que, por pior que fosse, era o que estava disponível naquele momento. Conclusão, irmãos. Comparando os corações onde nasce Jesus
ele está sendo uma hospedaria ou uma estribaria? No teu coração, nós podemos receber Jesus de duas formas: como uma hospedaria ou como uma estribaria. Há vagas no teu coração para receber Jesus? Existe lugar para Jesus habitar em teu coração, para o Salvador do mundo nascer? Não responda, responda dentro do seu coração. Fiz uma comparação mais ou menos dentro do contexto da época, pudéssemos entender que situação tão difícil foi aquela dentro de um contexto onde os homens dominavam e humilhavam as mulheres. Hoje nós temos extremos, né? O machismo, que é uma praga, isso daí, e existe o feminismo também, que é outra praga. Ninguém trabalha dentro da linha do equilíbrio. Verdade. Deus não chamou ninguém para sobrepor ninguém. Deus não deu tarefa do homem de esmagar a mulher, nem tampouco deu a tarefa da mulher a esmagar o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele tirou uma membrana aqui do lado, como um símbolo de igualdade, igualitude. A mulher é uma auxiliadora idônea, assim como o homem também é um auxiliador idôneo da sua esposa. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem. E eu parei para ouvir aquilo ali, e eu disse assim para ele: realmente, está escrito na Bíblia, está aqui. Aí eu falei assim: o que é que você me diz disso? Não, é porque o homem tem autoridade para fazer nada disso. O que a Bíblia quer dizer em relação a isso é o seguinte: que a mulher, ela vai ser submissa ao seu marido, se o marido tiver o caráter tal qual o caráter de Jesus Cristo. Porque se ele não tiver o caráter tal qual o caráter de Jesus Cristo, ele não merece que ela seja submissa. Maria, ela era submissa, em primeiro lugar, ao Deus do céu. Amém. Que fez com que ela fosse humilde o suficiente para se submeter a toda essa situação. Se o anjo tivesse falado para ela tudo que ia acontecer com ela, a vergonha que ela ia passar, a perjúria que ela ia passar, a situação difícil que ela ia passar, não sei se ela ia dizer que queria, mas ela de prontidão aceitou ali o que Deus designou para ela. Amém. E ela teve uma tarefa tão importante como mãe. Vou puxar a sardinha das mamães agora, que elas merecem. Amém. Jesus, ele não precisou de ir para a escola. A escola era a sinagoga, mas ele não foi para a sinagoga, porque eles decidiram que Jesus não iria para não chamar a atenção. Você sabe quem foi o professor de Jesus? Alguém sabe dizer aqui quem foi o professor de Jesus? Amém. Foi a mãe. Ela era danadinha. Com certeza o pai dela ensinou ela a ler, porque naquela época as pessoas mais pobres, as mulheres não aprendiam a ler. Isso era o quê? Uma prerrogativa masculina. Mulher não precisa ler, mas ela sabia ler e escrever muito bem. Amém. Provavelmente o pai dela amava muito ela, ensinou ela, ele permitiu que ela lesse. E ela ensinou Jesus a ler e escrever em casa. Amém. Filho de Deus, não precisava que ninguém ensinasse para ele, não é? Mas ele, aos poucos, ele foi tomando a consciência de quem ele era. Ele nasceu como uma criança. Ele ali como um bebê de 2, 3 anos, ele não sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso ainda. Porque ele aos poucos ele foi tomando a sua consciência. A teologia fala que a probabilidade de que ele já tinha uma total consciência de quem ele era foi aos 12 anos, quando ele foi lá no templo. Ele foi no templo, e ali no templo ele conversou de igual para igual não. A expressão é, ele humilhou academicamente pós-doutores na área, que ficaram sem argumento para o que uma criança de 12 anos falou. Vocês acreditam nisso? Imagina.
um pós-doutor, versado aí numa área. Geralmente, para alguém se tornar um pós-doutor, é no mínimo 10 anos estudando, incluindo o doutorado e o pós-doutorado. E quando se deparou com um menino de 12 anos, eles ficaram sem saber o que falar diante da argumentação tão poderosa de uma criança. Como é que pode isso? É porque de fato existia algo sobrenatural por trás daquela criança. E não foi fácil para aquela mãe, durante todos esses anos, esconder Jesus do povo. Porque ela sabia que tinha o quê? Um propósito que só poderia acontecer no tempo certo. Depois que José morreu, seu marido, Jesus ele assumiu a vida financeira, a casa. E a partir daquele momento Maria acalmou mais o coração, porque Jesus incorporou ali um espírito de responsabilidade de homem. Mas ela sabia que ele tinha uma missão. Em alguns momentos, o lado humano aflorou. Ela não queria que o filho morresse, mas ela sabia que ele ia morrer. Ela sabia quem ele era, e ela sabia para que ele veio. E ele morreu na cruz, para expiar o pecado da humanidade e expiar o pecado dela também. E lá no céu, nas mansões celestiais, ela, juntamente conosco, vamos nos ajoelhar diante dele, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Vamos colocar as nossas coroas diante do Senhor Jesus, em gratidão a tudo que ele fez por cada um de nós. Amém. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos vossos pecados, pelos pecados da humanidade e pelos pecados até mesmo dos seus pais terrestres que cuidaram dele. E eu encerro contando só uma pequena historinha para vocês. Certa vez, um pintor, ele fez um quadro muito bonito. Se você puder, pode colocar um fundo musical assim. E nesse quadro, ele pintou o quadro de Jesus batendo numa porta. Acho que muitos de vocês já viram essa gravura já, né? Jesus batendo numa porta. E chamou a atenção as pessoas daquela exposição, chamou a atenção das pessoas. Chegaram para ele e falaram assim: que coisa linda, o seu quadro parece que está vivo. E ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: o quadro não está vivo, mas quem está vivo é o que representa esse quadro. Amém. E uma pessoa levantou a mão e disse assim: eu posso fazer uma pergunta? E ele falou: pode. Eu achei um defeito no seu quadro. E tinha mais de 50 pessoas ali olhando aquele quadro. De repente alguém se levanta e fala que achou um defeito naquele quadro. E ele falou: então tudo bem, me fale como é que está o defeito, que de repente eu posso corrigir esse defeito. Ele falou: você fez uma porta sem maçaneta. Como é que Jesus vai entrar nessa casa? Essa porta não tem maçaneta. E aquele rapaz que pintou, o autor do quadro, parou, olhou, pensou. As pessoas achavam que ele ia reconhecer que de fato houve um erro. Ele respondeu assim, com a seguinte frase: não tem erro nenhum, meu pai. Como não tem? Está bem claro aqui, ó. Não tem uma maçaneta para eu abrir essa porta. E como é que eu vou entrar? Quem que vai entrar? Como é que Jesus vai entrar na casa dessa pessoa? E aquele homem olha nos olhos daquele homem que estava criticando, e para todos já estavam se contaminando já com a crítica dele, e falou assim: é porque essa porta simboliza o coração do homem. Só abre pelo lado de dentro. O coração do homem não tem maçaneta que abre por fora, só abre por dentro. E eu termino dizendo: você vai deixar Jesus entrar no teu coração? Amém. A porta do teu coração, só quem pode abrir É Ele. é Jesus. Então, decida se ele vai entrar ou se ele vai ficar do lado de fora. Amém.
lá no lugar. O tempo nem passa, né? Grandes provações tens passado e momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto e é tanto sofrimento. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Sabe que nesses momentos mais difíceis você não está sozinho. Clama a esse Deus. Vá no teu quarto, feche tua porta, dobre seus joelhos e clama a Deus. Assim desse jeito, ninguém é perfeito. Jesus ama você. Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater?
Querido Pai Celestial, hoje aqui, Senhor, nós estamos recebendo a Jesus. Amém. Para nascer dentro do nosso coração. Amém. Que a nossa resposta para Ele é que tem vaga para Ele, sim. Amém. Que a nossa resposta é que sempre haverá vaga na hospedaria. Assim Na seja. hospedaria do nosso coração, na hospedaria da nossa alma. Melhor, Senhor. A igreja de Marechal Hermes, ela quer que Jesus entre na casa, feche a porta e jogue a chave fora. Amém. Para nunca mais ele sair daqui dentro. Assim seja. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.